Bom, tendo já sido falado sobre humildade, então ele já considera a humildade como orado e aprofundado. 3 coisas são necessárias para aquele que quer aprender, para aquele que quer começar o caminho da sabedoria. A primeira das coisas é: nunca tenha como vil qualquer ciência ou qualquer escritura. Nunca tenha como vil qualquer ciência ou qualquer escritura. A segunda coisa: nunca despreze, nunca te envergonhes de aprender de qualquer pessoa. A sabedoria, ela não é alguma coisa restrita a certos círculos de pessoas, ao contrário, né? A sabedoria com S maiúsculo, segundo o design das nossas almas, ela está em todas as pessoas, porque Deus habita no interior, né, da 7ª morada, como viu Santa Teresa d'Ávila. Então a gente sempre pode aprender dos outros, sempre. E se a gente não se fecha a isso, a gente não se torna sábio também. Então, nunca te envergonhes de aprender de outra pessoa. E o terceiro: uma vez chegado ao conhecimento, uma vez chegada à ciência, uma vez chegada à sabedoria, não despreze os demais. Essas são a primeira introdução que eu faço, porque ela está na base do que nós temos. Por que nós viemos aqui? Qual é o sentido disso, né? Então, se a gente não tem esse norte, né, não tem essas coisas muito bem definidas, né, não desprezar ou não, os demais, não ter como vil nenhuma ciência e, quando chegar à sabedoria, não desprezar as pessoas, a gente vai poder usar o conhecimento para outras coisas que não são a razão da própria sabedoria. Então esse é o fundamento. E é engraçado que desses 11 livros que eu comentei com vocês, esse é um livro que tem 16 páginas, e foi o livro que eu mais me custei a ler, entender, e toda vez que eu leio esse livro, esse opúsculo do modo de aprender, que é pequenininho, né, eu descubro coisas novas. É como realmente aquele baú, né, que diz as Sagradas Escrituras, o Pai tirar sempre uma riqueza nova. É como esse livro. E eu espero que depois eu vou deixar um link, eu não sei com quem que eu deixo o link, com você, num Dropbox, com esses textos todinhos, com essas leituras, para que cada um possa ir se aprofundando. Então, como eu falei, é mais um encontro que a gente está aqui, e a gente está numa fase da história da igreja, que eu posso entrar, né, bem nesse detalhe, que é na fase de receptio, né? O que é isso? Nós acabamos de ter há pouco mais de 50 anos, o Concílio Vaticano II. E um concílio, na história da igreja, ele tem essa fase de, como se fosse sedimentação, né, do que foi falado no concílio, do que foi trabalhado, o que o Espírito Santo iluminou. E hoje em dia, se você pergunta, né, faz a pergunta até pessoas, sacerdotes, pessoas religiosas, o que o Concílio II representou na história da igreja, você vai ouvir coisas como ecumenismo, reforma litúrgica, abertura da igreja. E, na verdade, se você olhar lá na Gênese do Concílio Vaticano II, quando João 23, ele, num encontro de cardeais, no dia de São Paulo Apóstolo, ele, uma confraternização, ele, inspirado aí pela graça, ele conclama o concílio. Eu vou ler o que ele escreveu para que a gente fique mais assim vivamente sensibilizado pelas palavras de São João 23. Realmente não foi para essas coisas, reforma da igreja, ecumenismo, nem abertura. Ao contrário, o Concílio Vaticano II foi um primeiro concílio dos outros 21 que não tratou de um tema interno da igreja. Não foi para combater uma heresia que estava surgindo dentro da igreja, não foi para
dimensionar um novo dogma dentro da igreja. Não. O Concílio Vaticano II ele foi conclamado para resolver um problema da humanidade, não foi um problema interno da igreja. E que problema foi esse? Vamos ver se esse negócio aqui funciona. Funcionar, funciona, mas a minha vista aqui não funciona. Eu vou ler aqui para vocês o que João 23 falou. Ao anunciar o concílio, João 23 disse aos cardeais. Então, entendo, ele estava numa confraternização, é um dia de primeiríssima, São Paulo Apóstolo, 25 de janeiro, e ele virou: se o bispo de Roma estende o seu olhar sobre o mundo inteiro, de cujo governo espiritual foi feito responsável pela divina missão que lhe foi confiada, que espetáculo triste não contempla diante do abuso e do comprometimento da liberdade humana, que, não conhecendo os céus abertos e recusando-se à fé em Cristo, Filho de Deus, Redentor do mundo e fundador da Santa Igreja, volta-se todo em busca dos pretensos bens da terra, sob a tentação e a atração das vantagens de ordem material que o progresso da técnica moderna engrandece e exalta. Que espetáculo triste, né? A gente escutar isso de um santo, né? Olhar, contemplar o mundo como estava. Que espetáculo triste ele não presencia, do ser humano, do homem, se voltando para os pretensos bens da terra, por um tecnicismo, né? Pelo progresso da técnica. Todo esse progresso, enquanto distrai o homem da procura dos bens superiores, e ele não estava nem na época do iPhone, né? Dos celulares, né? Imagina, né? Era só a televisão. Imagina se fosse agora o que ele ia falar. Então, enquanto distrai, né, dos bens superiores, debita as energias do espírito. Então, essa técnica, esse tecnicismo, além de distrair, ele enfraquece a busca as energias do próprio espírito e a busca dos bens superiores, com grave prejuízo daquilo que constitui a força de resistência da igreja e de seus filhos aos erros. Está falando disso 50 anos atrás, né? Como é que a gente está hoje? O que está acontecendo hoje? Será que esse discurso ele é extemporâneo? Será que ele está também hoje no mesmo sentido? Acho que é até mais brando, né? Se ele tivesse hoje agora, ele estaria realmente mais preocupado ainda. Mas vamos em frente. A força de resistência da igreja e de seus filhos aos erros, e olha, é dos filhos e também da igreja, que no curso da história do cristianismo sempre levaram à decadência espiritual e moral, à ruína das nações. Decadência espiritual e moral e a ruína das nações de quem? Dos filhos e da própria igreja. Esta verificação desperta no coração do humilde sacerdote que a divina providência conduziu a esta altura do santo pontificado, está falando de si mesmo, uma resolução decidida para a evocação de algumas formas antigas de afirmações doutrinárias e de sábias ordenações de disciplina eclesiástica que, na história da Igreja, em épocas de renovação, deram frutos de extraordinária eficácia para a clareza do pensamento e para o avivamento da chama do fervor cristão. Ele não está falando aqui nada sobre ecumenismo, sobre a abertura da igreja, não está aí comentando sobre a reforma da liturgia. Ele está destacando um problema da humanidade. A humanidade se perdeu, está distraída, está com o espírito enfraquecido, e tanto a igreja como os filhos acabam caindo nos erros, acabam caindo nas vicissitudes da vida e deixando de aproveitar o que? Os bens, como diz São Paulo, né? Aspirai os bens do alto, aspirai os bens do céu, aspirai as coisas eternas. Porque não é porque é algo transcendente, claro que é, mas não é só por isso.
É porque isso que preenche a alma do ser humano. Eu aqui comento com vocês um episódio que aconteceu anteontem, de um querido conhecido meu, que a filha tentou o suicídio. Vazio de alma, vazio de espírito, vazio de propósito. Para que serve minha vida? Tem tudo e não tem nada. São essas distrações que enfraquecem a nossa alma, enfraquecem o nosso espírito e também enfraquecem a igreja. Então, o Concílio Vaticano II, ele teve essa primeira etapa para resolver um problema do mundo. O mundo estava distraído com a técnica. E como é que resolve esse problema? É engraçado a gente perceber que se essa conclamação do concílio foi uma surpresa, foi algo que ninguém esperava, já visto que o último concílio tinha sido o Concílio Vaticano I, quase um pouco menos de 100 anos atrás, 100 anos deste concílio, e o outro foi o de Trento, que foi 500 anos antes, não se esperava ter tão rapidamente um novo concílio. Então foi uma surpresa, mas os fatos que motivaram a ele não. E tem uma outra colocação de um outro santo da igreja que conviveu muito com João 23, que foi o Pio XII, que também, numa rádio-mensagem de Natal em 1953, ele discorre a mesma problemática que João 23 está falando aí na década de 60. Diz lá o Pio XII: parece inegável que a técnica, levada do nosso século ao apogeu do esplendor e do rendimento, se transforma por circunstâncias de fato em grave perigo espiritual. De novo, né? Parece um novo antropocentrismo, né? Um novo iluminismo, só que agora com a questão muito grande da técnica, da tecnologia. Diríamos que dá ao homem moderno, inclinado diante de seu altar, o altar da técnica, um sentido de autossuficiência e de satisfação plena das suas aspirações de conhecimento e de poder sem limites. A gente pode também entrar lá no Gênesis, né? Aquela famosa frase em que a serpente engana os nossos primeiros pais. Qual é a indagação que ela faz, né? Que o mal faz? Sereis como Deus, né? Serei autossuficiente, serei como Deus. Um sentido de autossuficiência e de satisfação plena das suas aspirações de conhecimento e de poder sem limites. Com o seu múltiplo emprego e absoluta confiança que suscita, as inexauríveis possibilidades que promete, que a técnica promete. A técnica moderna desenvolve em torno do homem contemporâneo uma visão tão vasta que leva muitos a confundi-lo com o próprio infinito. Atribuiu-se-lhe, por consequência, uma autonomia impossível. E isso Pio XII está falando em 1953, já havendo passado as duas primeiras guerras, já vendo por onde a humanidade caminhava. E o Pio XII, ele foi, o João 23 foi núncio do Pio XII, se não me engano, na Bulgária, na época da guerra, e eles em dobradinha, os dois, assim, conversavam muito, eles conseguiram salvar muitos judeus. Davam certificado de batizados para eles e conseguiram tirar muitos da morte, né? Levaram para Portugal. E, quer dizer, os dois estavam muito em sintonia, né? O Espírito Santo vai colocando. E segue lá Pio XII na Rádio Mensagem. É interessante, a gente está aqui para a gente entender o que é o Concílio Vaticano II, o que está por trás do Concílio Vaticano II e o que o Concílio Vaticano II pede. Qual é a solução para esse problema que nós vivemos hoje, que não é um problema novo, né? É um problema que já vem acontecendo, que é essa exaltação da técnica, exaltação do poder do homem sobre a matéria, essa adoração realmente a possibilidade do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico, material, né, sem ter a base e o lastro espiritual.
Não é senão exagerada e algumas vezes exclusiva estima do chamado progresso técnico, este primeiramente sonhado como mito onipotente e manancial de felicidade, e depois levado com toda sorte de recurso até as mais audazes conquistas. Impôs-se às consciências como o fim último do homem e da vida, substituindo-se, portanto, a qualquer espécie de ideais religiosos espirituais. Claro isso, né? E a gente vê, hoje a gente conhece pessoas que estão envolvidas ou que estão acreditando nisso. E por que esses bens materiais que deveriam ser usados justamente para o sentido de uso da criação, é realmente a administração da criação para dar glória a Deus, é usado para dar glória a si mesmo. Sereis como deuses. Hoje vê-se com clareza, cada vez mais, que a sua indevida exaltação cegou os olhos dos homens modernos, tornou surdos os seus ouvidos, a ponto de se verificar neles o que o livro da sabedoria flagelava nos idólatras do seu tempo. Sabedoria 13:1. São incapazes de reconhecer através do mundo visível aquele que é, de descobrir pela obra o artista. Quem é que pode fazer o seu coração parar de bater ou continuar batendo? Só não tem, não é verdade? A gente não tem domínio sobre isso. Nós estamos agora nesse momento e bilhões e bilhões de células estão se reproduzindo no nosso próprio organismo. O coração está batendo, bobeando por uma vastidão de quilômetros, se for colocar assim, todas as hemácias que estão passando, respirando e trabalhando no nosso organismo. Que maravilha isso! A gente não faz nada. Então a gente não tem nem domínio, nem entende. Procuramos buscar o entendimento, mas a gente não entende como é que essas coisas são formadas. E se ainda fosse permitido a gente entender com profundidade, quem de nós pode criar isso? Quem de nós pode dizer, eu posso criar isso do nada? Então, é realmente uma idolatria pessoal, né? E a gente percebe, então, que uma das coisas que aconteceu no concílio foi justamente esse entendimento de como é que se resolve isso. E o que aconteceu no concílio? Tem um documento, né, logo, acho que foi Gaudium et Spes, não sei se eu tenho essa aqui, ele diz lá, isso já é um documento pós-conciliar, né, já definido depois de toda a discussão, que tem essa origem e que muitas vezes a gente nem lembra disso. Ele coloca aqui, dignidade do entendimento. Participando da luz da inteligência divina, com razão pensa o homem que supera pela inteligência o universo. Exercitando incansavelmente no decurso dos séculos, o próprio engenho conseguiu ele grandes progressos nas ciências empíricas, nas técnicas e nas artes liberais. Nos nossos dias alcançou notáveis sucessos. Isso, a inteligência, as ciências empíricas, as artes liberais não são ruins, mas não são fins. Nos nossos dias alcançou notáveis sucessos, sobretudo na investigação e conquista do mundo material, mas buscou sempre e encontrou uma verdade mais profunda, porque a inteligência não se limita ao domínio dos fenômenos, embora em consequência do pecado esteja parcialmente obscurecido e debilitado. Aí ele vai lá na frente, falando da natureza espiritual da pessoa humana. A natureza espiritual da pessoa humana encontra e deve encontrar a sua perfeição na sabedoria, que suavemente atrai o espírito do homem à busca do amor, da verdade e do bem, graças à qual ele é levado por meio das coisas visíveis até as invisíveis. Então, encontrar a sua perfeição na sabedoria, a sabedoria. Mais do que nos séculos passados, o nosso tempo precisa de uma tal sabedoria para que se humanizem as novas descobertas dos homens. Está ameaçado com o efeito destino do mundo, se não surgirem homens cheios de sabedoria. E esse é o ponto que a gente está aqui. Esse é o ponto
central dessa introdução que a gente faz nesse pequeno curso. É um despertar do que de fato aconteceu no Vaticano II, da história da Igreja, e que muitas vezes a gente não sabe, está esquecido, não lê, ou realmente se procurou distrair, dispersar, desplugar do que realmente foi. Então, uma das soluções, né, se não surgirem homens cheios de sabedoria, para que se humanizem as descobertas dos homens, está ameaçado com efeito o destino do mundo se não surgirem homens cheios de sabedoria. E é de notar que muitas nações pobres em bens econômicos, mas ricas em sabedoria, podem trazer outras inapreciável contribuição. Essa é um dos principais motes. Poxa, o concílio chegou à conclusão seguinte: se não surgir homens sábios, a ruína das nações é implacável. Um outro documento que eu separei para vocês, que também deriva do Vaticano II, Populorum Progresso, João Paulo VI, diz lá: se a procura do desenvolvimento pede um número cada vez maior de técnicos, e a gente vê isso, né? Tá? Qual é o mote hoje, não sei se você vai pensar assim no governo? Não, todos lá são técnicos. A gente tem que ter gente sábia, a sabedoria. Mas vamos lá. Se a procura do desenvolvimento pede um número cada vez mais de técnicos, exige cada vez mais sábios, capazes de reflexão profunda, em busca de um humanismo novo, que permita ao homem moderno o encontro de si mesmo. Lembra a causa lá da origem, da conclamação do Concílio Vaticano II, que é o que o homem está desencontrado, está iludido, distraído. Precisa se encontrar. Exige sábios capazes de reflexão profunda em busca de um humanismo novo que permita ao homem moderno o encontro de si mesmo, assumindo os valores superiores do amor, da amizade, da oração e da contemplação. Isso tem uma certa ordem, né? Do amor, da amizade, da oração e da contemplação, como se fosse uma coisa gradual. Então, esse encontro de si mesmo, que é gerado com a exigência cada vez maior de sábios de reflexão profunda, para que o ser humano chegue ao amor, à amizade, à oração e à contemplação. Assim poderá realizar-se em plenitude o verdadeiro desenvolvimento, que é para todos e para cada um a passagem de condições menos humanas para condições mais humanas. E a gente, como é que a gente transmite isso tudo? O que é que está na base como é que se forma um sábio? O concílio chegou a isso. Falou, olha, tem que aparecer esses sábios aí. Como é que surge isso aí? O Espírito Santo vai iluminar, com certeza. Mas e aí, como é que se faz isso? Tem um documento da Santa Igreja, dentro do Concílio Vaticano II, um dos decretos, chamado Optatum Totius, que é um documento que diz como o que se deve usar, qual é a ferramenta que a gente deve usar para a formação dos sábios. E é muito interessante, eu não sei se vocês conhecem um pouco a dinâmica dos concílios, mas é um pouco parecida também com... sempre quando encontram várias pessoas para decidir certos temas, se formam grupos de trabalho, né? Se formam plenárias, né? E aí nessas plenárias depois são votadas e são colocadas o assunto e se define, se determina. Então, esse grupo de trabalho que estudou, que fez esse decreto Optatum Totius, ele diz lá, e isso eu digo para vocês, a igreja nunca foi tão ousada em São Tomás de Aquino, porque diz que é para tomar São Tomás de Aquino como mestre, para formar os sábios, esses sábios de reflexão profunda, esses sábios que são necessários para que as nações não entrem em ruínas, é necessário usar São Tomás de Aquino como mestre. E esse documento, esse decreto, ele fala dos nossos formadores. Quem são os nossos formadores? Os sacerdotes, os ministros, né? Os ministros ungidos pelo Senhor.
os nossos pastores. Então, prestem atenção, a igreja fala que para a formação dos sacerdotes, a formação dos formadores, tem que usar São Tomás de Aquino como mestre. E se você for nos anais lá históricos, né, de como chegou esse documento, teve uma pessoa lá, um dos cardeais, não sei bem quem foi, que falou assim, não, peraí, estamos exagerando, né, São Tomás de Aquino como um dos principais mestres, algo assim, né, colocar. E foi colocada no plenário de votação, não, é ele mesmo, é o principal mestre. E aí eu pergunto a vocês, da década de 60 para cá, quem não deveria surgir na igreja, pelo menos centenas de especialistas em São Tomás de Aquino. E o que a gente viu? Não apareceu, não surgiu. Não foi uma efervescência dentro da igreja. Essa fase de reception que eu falei, né, que é a recepção do que é o concílio para que a gente possa tomar como igreja, não aconteceu. E não está acontecendo. Ou pelo menos a gente está tentando que faça acontecer. E por que se deve isso? E será que a gente avançou? Será que a gente realmente está cumprindo com o nosso papel como como é que fala, seculares? Leigos. Como leigos, realmente o nosso, a nossa adesão aos documentos do concílio é uma pergunta que eu faço para vocês também refletirem. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, quantos de vocês estudou, leu, buscou, se interessou para compreender os documentos do Vaticano II? Eu digo alguns, Gaudium Spes, Populorum Progresso. Qual é o nosso papel também como leigos de buscar isso? E muitas vezes a gente nem é muito incentivado também, né, nos cursos de formação que a igreja às vezes oferece sobre esse tema. Então a coisa fica um pouco desvirtuada. E assim, se a gente pensar, se hoje no mundo a gente, que nem aquele, como é o nome daquele filme, meu Deus, eu sou um cinéfilo, tá, gente? Não, o filme eu sei, dos Avengers, não teve aquele, me ajuda aí, gente, aquele que usava uma luva, assim, Thanos. Né? Quem já viu, ele estalou o dedo e matou metade do universo inteiro. Imagina se o Thanos matasse todos os médicos do mundo inteiro. E se a gente ficasse aí 60, 70 anos sem médicos, né? 50 anos sem médicos. Como é que ia surgir a nova medicina agora? Será que bastava ter os livros lá? Não, leiam os livros lá que vocês vão aprender medicina? Não, claro que não. Isso é um processo acumulado de geração em geração, de trabalho e trabalho. Então, onde estão os nossos especialistas em Tomás de Aquino? Puxa, a igreja está falando, olha, vamos entrar em ruína, a coisa está pegando, se não surgirem sábios de reflexão profunda. Fizemos um concílio para isso, montamos lá os documentos, chegamos a essa conclusão. Falamos que tem que tomar São Tomás de Aquino como mestre. E cadê os nossos especialistas em Tomás de Aquino? Quem de vocês já pegou a Suma Teológica e já leu? Quem já estudou? Isso não deveria ser um dever nosso, né? Porque o nosso dever é secular. Mas dos nossos sacerdotes, eu conversei com um cardeal uma vez. Não, ele não é cardeal, ele é bispo. Mas é um bispo importante daqui do Brasil. E eu falando com ele, nossa, Tomás de Aquino. Ele, Tomás de Aquino está ultrapassado. Você tem que ler Eca. Eu falei, não, eu gosto também. Né? Não, tu esquece, Tomás de Aquino. Eu falei, como? Aí eu quis tentar falar com ele sobre isso, mas ele não deixou. Mas, enfim, não é uma coisa que a gente tem que estar atento, tem que estar pelo menos preocupado. E aí eu digo, dentro da nossa visão como leigos, eu não sei se todos aqui têm filhos, não sei como cada um, mas a vocação de cada um, né? Mas também São Tomás de Aquino tem riquezas enormes para nós como pais.
Mas ele diz primeiro que a educação se faz através de pode ser através de dois meios, se eu não me engano é questão 95, parte 2ª. Um pela autoridade ou pela dor, e que pela docilidade é a forma mais sublime de você aprender, né? De você conseguir aprender. Um pai pode ser um pai de sangue, sanguíneo, um pai espiritual, um pai como mestre, um discípulo. Ele tem essa característica de ser um pai sábio que pela docilidade explica e consegue agregar esse valor. Então, não é também só para os nossos pastores, porque nós também somos pastores de alma da nossa família, dos casados do nosso cônjuge, um pastoreia o outro, né? Enfim, o que eu queria mostrar, e aí a gente vai seguir adiante ainda, e ainda hoje, sobre esse esquecimento. E a gente está vendo que se a gente realmente não modela, não começa a buscar e a provocar em nós mesmos essa busca pela sabedoria, o mundo vai estar cada vez mais em ruína. E o que a gente tem buscado hoje, né? O ser humano busca uma evolução, um desenvolvimento mais do corpo físico, das habilidades e competências e técnicas, sempre, né, colocando sobre isso. Mas e aí? E o nosso cérebro? E o estudo? E como é que a gente estuda? Aí eu volto lá, nesse opúsculo do modo de aprender, que o Hugo de São Vítor nos fala, né? Que o processo de aprendizagem, para você alcançar a sabedoria, ele passa ou de busca da sabedoria, de busca da verdade, ele passa sempre, no mínimo, por 3 processos iniciais. Primeiro é a leitura, e ele escreveu um livro fantástico, que foi traduzido por um querido amigo meu, Tiago Tondinelli, que estava falando antes, um pouquinho ele me ligou, engraçado, lembrei dele agora, traduziu o livro Didascálico, que é a arte de ler, onde o Hugo de São Vítor ele vai descrevendo como é que a gente lê, quais são as fases da leitura, que é a primeira busca, a primeira etapa da gente buscar a verdade, é a leitura. E sempre fundamentando o porquê. Por que você vai ler? Lembrando sempre daqueles 3 pontos iniciais. Não despreze, não tenha nenhuma escritura ou ciência como vã, né? Não te envergonhes de aprender de ninguém, e uma vez chegado ao conhecimento, não despreze os demais. Então, dentro desse processo, a leitura ela se divide lá na captação do sentido, na interpretação, na análise, na síntese, no entendimento, mas aí ainda não está, nesse primeiro passo, não está a verdade ainda. Não está a verdade. Ali você está começando a caminhar. Você tem que seguir uma segunda fase, que é a fase da meditação. Então, leitura, depois a fase da meditação. E o que é meditar? Meditar é essa busca incessante de você, daquilo que você leu, inteligiu, aprendeu, sintetizou, você começa a buscar puxa, o que isso compara, vê, olha, presume, entende, busca, vai em outra fonte, e aí você vai começando a observar as coisas em profunda o pensamento, que é um exercício da nossa inteligência, não é material, ela é espiritual. Você começa a entrar nessa fase da meditação. E por fim, a meditação ela encontra aquela verdade. E essa verdade normalmente que a gente encontra, ela é um pedacinho de um quebra-cabeça. Então você lê mais, medita mais, encontra mais uma verdade. Lê mais, medita mais, então vai montando esses pedacinhos. De repente, você vai ter um panorama, você montou essas pecinhas do quebra-cabeça, de repente elas se juntam, se liga, e você entra nessa terceira fase, que é a contemplação, que seria a fase final realmente de alcançar a sabedoria. E é engraçado que hoje a gente até se espanta de falar, mal e porcamente a gente lê, né? Há um grande analfabetismo
funcional. As pessoas hoje leem e não conseguem entender. Muitas vezes em diálogo a gente fala uma coisa, a pessoa não consegue captar. Eu já fiz uma experiência uma vez com várias pessoas que foi a seguinte: eu mandei um texto e nesse texto eu colocava 5 perguntas, entremeando o texto, né? Não, eu sou Eduardo, tarará, pará, tô aqui, não sei o que. Aí fiz uma primeira pergunta, depois eu escrevi mais uma coisa, fiz 5 perguntas e mandei por não sei quantas mil pessoas que eu conheço e tal, foi por e-mail, pedi para replicar. 1% que respondeu às 5 perguntas. O resto respondia só a última, a maioria só a última ou só a primeira, né? 1%. Então, quer dizer, a pessoa lê, tem 5 perguntas ali, a pessoa não consegue inteligir, não consegue colocar. De fato, eu fiquei muito... Quando eu escutei, quando eu me toquei essa primeira vez, eu falei, gente do céu, não quer dizer que não basta ler tantos livros, né? Você tem que ficar meditando ainda, e daí depois não basta ficar meditando, você ainda tem que contemplar para poder conseguir chegar na verdade. E eu fiquei desesperado, né? Porque o meu professor tinha me dado aí uns bons livros para ler, né? E eu falei assim, eu não vou conseguir. Eu me lembro que eu escrevi uma carta para ele, falando, olha, professor, eu estou desistindo, logo assim, no primeiro mês, eu estou desistindo, isso não é para mim. O senhor diz que tem que ler todos esses livros, mas não só basta ler, tem que meditar e tem que começar... E eu já tinha escrito a carta inteira, né? E fui escutar uma aula da Santíssima Trindade que ele tinha dado. E eu estava muito aflito, eu falei assim, não, Senhor, eu vou desistir, joguei a toalha, né? Não dá tempo. Não. E nessa aula da Santíssima Trindade, ele falava sobre que o modo mais eficaz, eficiente de você entrar na busca da verdade é a leitura da Sagrada Escritura. Porque ela não foi feita tão difícil para você não ser desestimulado, mas ela também não foi feita tão fácil para que você... Então, a leitura da Sagrada Escritura ensina a gente a meditar. E aquilo me foi um consolo, eu até apaguei o e-mail que eu ia mandar para ele, apaguei, falei, não, eu vou continuar estudando mesmo. Porque, assim, quis a providência de Deus, quando aprendi a ler, uns 5 para 6 anos, eu fiquei com muita raiva da minha irmã, que ela ia fazer a primeira comunhão e eu não pude fazer porque eu não tinha idade. Então eu peguei era uma Bíblia numa linguagem mais assim, para criança talvez, né? E comecei a ler todo o Evangelho, as cartas de São Paulo, com 6, 7 anos de idade. Aquilo foi entrando na minha cabeça com uma força enorme. E comecei a ler mais, só por orgulho, né? Como que Deus pega as coisas. Para dizer para minha irmã que eu falo, não, eu sei mais que você está fazendo a primeira comunhão e eu não posso fazer, né? Então, como Deus tem seus caminhos, né? Então eu ia para a missa e quando o padre lá falava o evangelho, eu falava, não, isso eu já sei. Aí eu ia fazer bagunça na missa e tal, mas era pequeno. Essa parte depois você corta. Mas assim, essa questão me deu muito consolo. Senhor, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? E é isso mesmo, ela abre a gente, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre a nossa alma. Então, não se desesperem, não. E tem também, depois, uma coisa esse esforço nosso, humano, salutar, mas sempre pensando que o nosso esforço humano chega a um determinado limite, não passa daquilo, não queiram fazer a torre de Babel, não adianta, né? É Cristo que nos salva, é Ele que tem que descer, porque a distância do Criador para a criatura é enorme. Santa Teresa fala sobre isso também, dizendo que a virtude da humildade começa na certeza, na observação nossa entre a distância do que é o Criador e a criatura. É impossível, pelos nossos esforços, chegar até Deus. É impossível. É Ele que desce, né? É Ele que nos salva.
Não adianta ficar lá parado como o Buda ficou no estado de nirvana, sei lá das quantas, porque não dá, isso é a Torre de Babel, ou qualquer um dos outros grandes líderes religiosos, né? Ou seja, a nossa fé, Deus é que desce para nos resgatar. E aí vem essa segunda luz, né, que é a luz da graça. Lembra que São Paulo diz que a gente é um composto de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. O corpo, a gente sabe, são os nossos sentidos externos, audição, visão, paladar, tato e olfato, e os nossos sentidos internos, que são materiais, que é a memória, a imaginação, sentido comum e senso estimativo, que são os canais de comunicação da realidade material com a realidade espiritual, que é a nossa alma. E na nossa alma tem 2 grandes colunas: razão, vontade, inteligência e vontade. Então, até aí a gente fica fazendo o Espírito. Como é que é? O Espírito é a graça, que está sempre falando conosco. Então, hoje, a gente não consegue nem fazer essa ligação de corpo com alma, né? A gente é analfabeto aqui, funcional. Agora, o Espírito, que é a graça de Deus, que está em nós, na 7ª morada, está sempre falando conosco. E por que a gente não escuta? Nós somos analfabetos espirituais. É preciso a gente penetrar realmente nesse mistério e pedir a graça de Deus. E no que tange a qualquer caminho para a sabedoria, é esse o fim. É chegar, o coração estar inquieto e nunca ficar satisfeito até chegar com Deus, né? Citando um pouco Santo Agostinho, que foi um que fez essa caminhada. Ele estudou, começou a encontrar as verdades e chegou a um ponto que ele falou: puxa vida, que legal, entendi, mamãe Mônica estava certa, eu tinha que ler a Bíblia mesmo, e pela Bíblia eu encontrei todas as verdades que eu tinha encontrado antes no estudo de como reitor ou como filósofo. E aí ele chegando em São João, ele lê lá, as trevas existiam, a luz brilhou nas trevas, e aqueles que acolheu a luz, Deus deu o poder de chamar filho de Deus. E naquele instante ele acreditou, creu. E aí ele percebeu que a inteligência dele deu um buster, né? Foi um boom, pau! Ele viu que tinha uma outra luz que iluminava a sua alma, que é a luz do Espírito. Então, a luz da verdade mesmo, que é o próprio Cristo, nosso Senhor, a sabedoria. Então, eu falo isso para vocês não se desesperarem. Poxa, agora eu vou ter que ler todos os livros, não sei quem, todos os livros. E tem livros ótimos realmente para ler, mas não é isso. Fiquem tranquilos também, que é a maneira que a gente caminha realmente pelo nosso esforço humano, mas não tem como vir da graça, né? Não tem como não vir da graça. Bom, então, a sabedoria, ela é formar sábios de reflexão profunda, sábios que busquem e tomem São Tomás de Aquino como mestre. Então, em síntese, é a solução do nosso mundo. Não é um político, não é um salvador da pátria, não. É essa busca, esse fomento de grupos que estudem reflexão profunda, sábios de reflexão profunda, pais, mães, na sua dimensão vocacional, no seu laicato, e que busquem em São Tomás de Aquino essa inspiração, esse modelo, esse mestre, para que a gente possa crescer e caminhar na fé. Tá bom. E como é que esse processo acontece? Como é que se forma um sábio? Em que escola eu posso entrar para aprender isso? Como é que eu sei a metodologia para caminhar? Existem várias, né? E é isso um pouquinho que a gente vai também transcorrer nos outros modos. Eu começo a falar mais especificamente da sabedoria, citando a própria Sagrada Escritura, né? Acho que uma primeira citação mais forte para entender o que é sabedoria realmente é lá com Salomão, que ele pede para Deus fala: olha, eu vou te dar o que você pedir, né? E ele pede a sabedoria.
E é um pouquinho parecido também quando a gente vê lá no Sermão da Montanha, né? Jesus falando, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais será acrescentado, lá como acresce. É isso mesmo. O que aconteceu com Salomão? Olha, por que você escolheu a melhor parte, como diz lá para Maria, né? Maria e Marta, vão vir outras coisas, a realeza, a riqueza e tal, todos os bens materiais decorrentes dessa escolha pela sabedoria. É como buscar primeiro o reino e a sua justiça e tudo mais será dado como acréscimo. Então, esse é o verdadeiro valor, buscar a sabedoria. Então, a gente tem essa primeira citação da sabedoria. Salomão foi um homem realmente de grande sabedoria, nunca vista como diz a própria Sagrada Escritura. Não terá nenhum outro como Salomão, com tanta inteligência, com tanta sabedoria. Depois, a palavra de Deus fala, o próprio livro da sabedoria. Mas o livro da sabedoria é uma série de elogios à própria sabedoria, né? Mas como é que forma? Como é que a gente degusta isso? Como é que a gente... Poxa vida, a gente quer uma técnica, né? A gente quer um aplicativo, né? Sabedoria, poxa, né? Eu brincava muito com os meus filhos. Uma vez, na época, não sei nem se vocês viram isso acontecer, mas na época do fax, né? Tinha um fax. Uma vez a minha filha falou para mim assim: puxa, papai, você fala tanta coisa de Deus, mas às vezes eu não sei o que ele quer de mim. Seria tão mais fácil se ele me mandasse um fax com tudo que eu tinha que fazer no dia de hoje. Seria um zap hoje, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu falei, mas ele manda, né? Você que não está olhando, não é esse fax aqui, papelzinho, não. Puxa, mas não tem como ser, não, esse papelzinho mais fácil, né? E realmente a gente pensa, né, como seria mais fácil a gente receber esse... E detalhe, senhores, isso eu vou dizer para vocês, uma novidade. Deus sempre fala com a gente. Deus sempre fala com a gente. E está sempre falando que é essa audição da alma com o espírito. Da alma com o espírito. Não sei se vocês já escutaram, né? Eu que me lembro na minha vida, acho que aconteceu para mim só uma vez, quando eu tinha 4 anos de idade. E aí eu conto como testemunho para vocês um pouquinho da minha história, antes de a gente caminhar para a sabedoria, só para vocês saberem. Eu tinha 4 anos de idade e recebi uma graça numa oração que eu fiz para poder brincar. Na escola, no parquinho, né, no recreio, eu gostava muito de ficar brincando com pneu, rodar pneu. Eu era muito moleque. E estava chovendo, e quando chovia, não podia ir lá para fora, uma chuva torrencial. E eu tinha escutado minha mãe falando que tinha, que Deus, a oração, eu era muito pequeno, gente, mas eu me lembro disso como se fosse hoje. E eu pedi, e Deus me deu uma graça especial naquele dia, e aquilo ficou marcado nele. Então, eu nunca passei por um período que eu não tivesse, na minha consciência, a fé. A fé, para mim, é uma coisa muito concreta. A existência de Deus, e isso não me dá nenhuma regalia. Ao contrário, né? Que muito deu, muito será cobrado. E aí eu passei, como já tinha... Deus, Jesus é meu amigo, né? E então eu fazia as minhas bagunças e... Pra vocês terem ideia do nível das minhas bagunças, meu pai morava em Niterói, no Rio de Janeiro, no 6º andar. Papai é lagoano. Ele foi e meteu 2 ganchos de rede, assim, um pertinho da janela e outro na outra parede, que ele gostava de botar uma rede. Eu, lá com 4, 5 anos de idade, juntava os 2 ganchos, as 2 pontas da rede no mesmo gancho, botava para fora da janela e ficava pendurado do 6º andar. Assim, nesse nível, né? Nesse nível. Esse é o nível médio de bagunça. E eu tinha uma babá em casa, que até hoje, né? Inclusive falei com ela há 2 semanas, ela puxa minhas orelhas até hoje. E ela via minhas bagunças e eu corria para o quarto da minha mãe. Tinha um crucifixo assim grandão, enorme, de ferro, né? Eu me ajoelhava lá, porque eu já tinha experiência, sabia que Jesus era meu amigo. Senhor, faz com que ela esqueça, não conta meu pai não, que senão eu vou ficar de castigo. Ela não contava e eu, yes, dá certo, né? Funciona, né? Essa comunicação funciona. E eu era tão malandro que antes de fazer as bagunças, eu já ia no quarto, Senhor, eu vou fazer isso, mas você já antecipa aí, que não faz pegar nada não.
E realmente essa convivência com Deus, né? Cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem o seu momento de conversão, um momento de intimidade com o Senhor. Ela é importante, né? E eu estava comentando tudo isso para vocês conhecerem um pouquinho da minha história e como é que eu fui sendo encaminhado para essa parte da sabedoria. Mas até aí, para mim, estudar para passar na matéria, para poder de férias, nunca pensei em estudar para outra coisa, né? Continuei a minha vida católica, né? Sempre com essa fé, com tudo mais, com as leituras da Bíblia só por orgulho. E eu vim me tocar dessa questão, né, do nosso Concílio Vaticano II com o meu professor em São Paulo, que é o professor Donato, e que me iluminou nesse aspecto. E eu me senti muito mal, porque eu falava assim, nossa, como é que a gente faz isso? Eu passei a minha vida inteira, eu estou falando isso de 10, 12 anos atrás que eu comecei a estudar mais profundamente, né? E como é que eu perdi tanto tempo, né? E eu descobri uma coisa, não tem perda de tempo, né? Você tem os seus talentos, cada um tem seus talentos, tá na hora, se o patrão ainda não voltou, está na hora, a gente está com tempo de pelo menos botar no banco e que passe um pouquinho de juros, a gente já não vai ficar com uma cara tão feia, né? Mas de multiplicar isso. E a forma de multiplicar, eu vejo que Nosso Senhor me deu, principalmente na família, na tua vocação, no caso do casado, em primeiro lugar com o cônjuge, depois com os filhos, nesse aspecto de se aprofundar na sabedoria e buscar transmitir isso aos filhos, né? Isso é importantíssimo. E também na sua vida dentro da igreja, como comunidade. Estamos aqui dentro do Centro Dom Bosco, CDB também, procurando levar isso adiante. Eu fico muito feliz de Deus me dar essa graça. Eu estou com tempo ainda? Estou. E aí eu fiquei procurando, mas como é que a gente chega então nesse caminho da sabedoria? Qual é a escola que eu faço? Onde que a gente estuda? Então, na Bíblia a gente encontra esses relatos da sabedoria, mas não encontra como fazer isso. E aí a gente vai um pouquinho penetrar agora no início em como esse caminho da sabedoria aconteceu na história humana e depois ele teve um aspecto magistral com os nossos primeiros pais dentro da Igreja Católica, que pegaram toda essa dimensão do conhecimento e da sabedoria, da busca da sabedoria, e transformaram isso de uma catarse enorme, porque juntaram, né, a nossa capacidade humana com a luz do Espírito. Dentro da nossa razão humana, a gente pode pegar como um primeiro ícone da sabedoria o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele, não sei como isso aconteceu, mas é um relato, ele foi estudar com alguns sacerdotes egípcios. A civilização egípcia já estava em decadência, inclusive era proibido, né, o conhecimento que eles detinham ser transmitido, mas não sei por que cargas d'água de que Tales de Mileto conseguiu passar uma boa temporada e conseguiu, e mais espantoso ainda, de ele ser aceito, ele poder ter saído, né? E aconteceu que ele saiu e começou realmente a buscar esse caminho de sabedoria, né? Então ele era até motivo de chacota muitas vezes, porque ele ficava olhando, observando as estrelas, tinha uma metodologia própria das suas observações que ele aprendeu. E até te conta uma vez que ele estava andando e pisa obrigado, Cris, pisa numa armadilha e uma velhinha começa a rir dele e tal. E aí todo mundo enchendo o saco, você é um vagabundo, você não faz nada e tal. E ele ficou meio chateado, né? Isso é uma história que se conta, uma anedota dele. Ele ficou chateado. Ele, por uma observação dos astros, conseguiu prever que ia ter uma safra enorme de olivas, né, de azeitonas e tal.
e saiu comprando um monte de moços, né, para moer. E tu tá vendo, esse cara é louco mesmo, tá vendo que tá comprando agora numa época que nem tem, tem safra e não sei o que, nem sabe se vai ter safra, mas ele comprou, saiu comprando de todo mundo. E quando veio a safra enorme que ele tinha previsto, todo mundo queria aproveitar onde estavam as mãos, tudo com o Tales. Que aí ele foi e botou o preço que ele queria, vendeu e tal. E depois pegou o dinheiro todo e falou, ó, tá vendo, para vocês não encherem mais minha paciência, tá aqui o dinheiro de vocês, tá aqui, mas isso que eu estou fazendo vale a pena. E ele começou então encontrou com um outro jovem muito prodígio, ele começou a formar comunidades assim, né, como o CDB, onde a gente consegue fomentar um pouco a parte do estudo, da sabedoria, da busca da sabedoria e da verdade. Ele encontrou um sujeito também que era um menino genial, que era o Pitágoras. E Pitágoras também, ele viu em Pitágoras um grande discípulo, um promissor discípulo, e conseguiu, mandou uma carta, mandou um telex, sei lá o quê, para os sacerdotes egípcios lá, num zap, né? Olha, tem um cara muito bom aqui e tal. E veio, então, a informação que o Pitágoras podia ir lá também fazer um pouco dessa escola que o Tales fez com esses sacerdotes egípcios. Inclusive, no caminho lá tem um fato interessante, se eu não me engano, é Jâmbrico que escreve isso. Ele só conta, mas também a gente não sabe se é verdade ou não. E quando Pitágoras estava vindo para o Egito, ele para ali na Palestina, no Monte Carmelo. Não sei se vocês conhecem o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é como a nossa querida cidade, né, Cris? O Corcovado. Né? É um monte alto que assim que sai, assim, você vê o mar, né? E é muito bonito, né? Não, Monte Carmelo não é tão bonito quanto o Rio de Janeiro, não, mas enfim. E Pitágoras foi lá subir no Monte Carmelo, porque nessa época os discípulos de Elias da nossa Sagrada Escritura estavam lá. E ele fica um tempo lá, não sei quanto tempo, e depois desce, volta e continua, pega um fato pitoresco, né, de junção à história, que a gente só tem esse relato, mas não tem outras coisas. O que ele foi fazer lá? Né? O que já se sabia de que lá os discípulos de Elias estavam lá e depois, enfim, eu conto só como pitoresco. Depois Pitágoras volta e aí ele estabelece um primeiro método realmente de formação de sábios. Ele começa a criar as escolas pitagóricas. Né? E nas escolas pitagóricas o sujeito entrava lá, né? O processo, a metodologia era a seguinte, né? O Pitágoras tinha lá os seus discípulos mais próximos, ele colocava um discípulo, sei lá, a Cristo Nieto, que você sabe, vou mandar lá o Johnny lá para casa dela, aí ficava convivendo, 3 anos convivia com a família e você começava a tomar nota, falava nada, estava lá, a Cris bebeu água, a Cris tal, e anotando tudo, né? Depois desses 3 anos, ele regressava e falava, ela tem boas condições, pode vir. Aí, se ela aceitasse, ela vinha para conviver na escola de Pitágoras. Só que, depois desses 3 anos, tinham 5 anos que o discípulo, o pretenso discípulo que entrava na escola, tinha que ficar em silêncio, não podia falar nada. 5 anos de silêncio, só observando, só escutando. Se a pessoa aguentasse esse tempo todo em silêncio, depois de ter observado tudo, aí sim que ela começava a introdução realmente do método Pitágoras. E, pasmem, essas escolas pitagóricas pipocaram ali na parte central da Europa, ali na Itália, ali por baixo. E eles tinham esse objetivo mesmo de formar sábios e formar a civilização política em cima desses sábios. O que aconteceu depois foi que esse processo, né, da escola pitagórica também acaba chegando na Grécia,
com um indivíduo chamado Sócrates, que todos já conhecem, né? E o Sócrates, ele frequentou ele foi um desses que saiu dessas escolas pitagóricas, e ele começou então da Grécia, né, a fomentar esse mesmo trabalho, mas de uma forma diferente de Pitágoras. E aí ele encontra, de uma forma também mais para o serviço da polis, né, da política. E ele encontra aí o jovem Platão, e o Platão foi um dos primeiros a criar também uma nova estrutura dentro dessa formação dos sábios. O Platão, inclusive, ele fica muito decepcionado depois que o próprio governo, vamos dizer assim, que ele apoiava, foi o governo que tira a vida de Sócrates. Ele sai da Grécia e começa a visitar outros lugares, conhece, e inclusive ele é raptado por piratas, né? E tem uma história interessante que ele era sobrinho de um dos reis, imperadores na Grécia mais sanguinários que tinha se ouvido falar. Era parente lá, próximo da nobreza lá. E quando ele foi sequestrado, os piratas mandaram lá para a família pedir um resgate. E quando vieram lá para entregar, olha, inclusive, então toma aqui esse dinheiro aqui para você e tal, mas o pessoal tá... Vocês não sabem quem é esse Platão? Não sei não. Os piratas, não sei não, mas esse cara é sobrinho do cara mais sanguinário aqui da Grécia. Eles estão chateadíssimos porque vocês cobraram pouco. Ele vale muito mais. Aí os piratas ficaram com medo. Não, toma aqui o dinheiro de volta, não quero saber e tal. Platão voltou com esse dinheiro para a Grécia. E aí, de um senhor chamado Acadêmico, ele comprou um terreno, criou a primeira academia de Platão, que tinha muito dos moldes da escola pitagórica. E Platão dizia que para a formação do sábio você levaria 50 anos. E como é que era feito esse processo? Bem quando a criança bem pequenininha, vocês vão rir porque parece que é o contrário do que está no mundo de hoje, né? Você pegava essas crianças e isolava as crianças de uma certa forma e só colocava coisas boas e bonitas, o bem, a beleza, a estética, protegia essas crianças de tudo quanto é jeito, né? Você abria isso aqui, né? Televisão, o que a televisão mostra? Videogame, né? Pancadaria, sangue, pá, jogos online, pá, tudo de ruim, né? Então a gente hoje está numa coisa contrária, por isso que é difícil formar gente sábia. Mas lá ele pegava isso, separava as crianças, né? E só mostravam a beleza, as coisas boas, as virtudes, os valores, as coisas boas. Depois as crianças iam crescendo, e aí começava uma instrução mais formal. E aqueles que não é assim, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia, né? Botava lá num lugar assim, os brinquedos, piscina e tal, e do outro lado da biblioteca. Aí deixava as crianças lá. Os que iam para a biblioteca, tá. Os que iam lá para a piscina brincar, não. Pegava os caras que estavam aqui na biblioteca, entre aspas, os nerds, né? Não tem nada a ver com isso, é brincadeira minha. Mas pegava os que queriam os livros, estudar, e começava um processo, então, de formação desses sábios, né? Que durava também esse tempo todo. E a primeira coisa que era a conclusão, até Platão, é que o sábio, ele deveria conhecer a essência de todas as coisas. Se ele não for capaz de definir o que exatamente, precisamente uma coisa é, não no detalhe, mas na sua essência, ele não é sábio. Sábio é aquele que sabe, que conhece, que consegue definir. E não é definir só coisas materiais, mas também coisas transcendentes, coisas abstratas, né? O que é a justiça, o que é a bondade, o que é a maturidade, mas também o que é o amor, o que é a vontade, o que é
o que são as dimensões biológicas, e, enfim, todas as coisas ele teria que ter. Hoje, se pensar humanamente assim, você estava formando um Google, né? Uma pessoa que conseguisse definir o que exatamente uma coisa é na sua essência. E existia também essa motivação nas escolas, né, na academia, que você formando os sábios, esses sábios, né, iriam influenciar também politicamente em desenvolver as nações. E tanto é verdade que você, quando cria realmente um sábio, quando tem a sabedoria, você não precisa ir para a televisão, nem para Jovem Pan ou para qualquer outro lugar para falar de sabedoria, nem para criar um Instagram ou qualquer coisa nesse tipo. Não. A sabedoria mesmo, ela por si só já faz a coisa, né? E eu lembro do professor citando São Bernardo. São Bernardo Bernardo ele era um homem inteligentíssimo, culto, né? Foi nobre, mas ele quis viver isolado no mosteiro, lá no fundo do lago, no fundo de uma floresta, na Itália, né? E todo mundo ele tinha uma fama de sabedoria. Todas as pessoas que chegavam lá pediam conselho e começavam, nossa, esse conselho foi muito bom. E o que o Bernardo queria? Ele queria ficar em paz, ele queria ficar, nossa, eu quero ficar rezando aqui, vem esse povo chato aqui, me perguntando coisa, né? Eu tenho que responder, mas ele na caridade sempre respondia, né? Tudo mais. E acabou que a fama dele foi criada. Então, nada na Europa se fazia sem antes consultar o Bernardo. Reis iam lá, cardeais, né? E teve um dos cardeais que falou, mas ficou chateado, que é esse tal de Bernardo? Esse cara é o rei da cocada preta. Quem é esse cara? Todo mundo, ninguém faz nada na hora, você não vai consultar o cara. Eu vou escrever uma carta para ele. Olha, seu Bernardo, fique sabendo e tal, que eu vou proibir todo mundo de ir aí, ninguém vai te consultar, que história é essa e tal. Mandou a carta para o Bernardo. Bernardo olhou aquela carta e respondeu para o cardeal, cardeal, o senhor Deus escutou as minhas orações, mas é isso mesmo que eu quero, eu não valho nada, eu sou aqui um pobre mortal, eu estou aqui tentando me concentrar, estudar, viver no espiritual e tal. Quando o cardeal pegou a carta, falou, gente, mas esse homem é um santo. Não, eu vou dizer que todo mundo tem que ir lá, coitado do Bernardo, né? Então, o sábio, ele já faz o papel dele independente de qualquer coisa. A gente sabe, conhece, e a própria história vai contando esses que reluzem no firmamento, né? Os doutores, né, que reluzem no firmamento. Você vê Santa Teresinha do Menino Jesus. Levanta a mão aqui, mas aqui também é brincadeira. Quem nunca ouviu falar em Santa Teresinha? Claro que todo mundo ouviu falar. Mas se eu perguntar também em qualquer ambiente, as pessoas não conhecem Santa Teresinha e tal, e tá bem, no Brasil são muito católicos, mas você foi em outro lugar, Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus? Uma menina com 15 anos, 14, 15 anos, entrou num convento de clausura, morreu aos 24, 25 anos, acho que 24, né? Morreu aos 24 anos, e não fez nada, exatamente nada do que escreveu um negocinho, ficou ali fazendo bem, o menor bem, querendo ser, né? O brinquedo de Jesus, que é esquecido lá na prateleira e tudo mais. E, no entanto, todo mundo ouviu falar nela. Tem gente que faz, né? Eu também faço. A nossa novena, né, das rosas, né? E que sempre dá certo. Mas aí é coisa com ela. Sempre dá certo. Mas a gente, não é incrível, uma menina que foi para vivia em Lisieux, não sei quem conhece lá, eu conheço Lisieux, que é uma cidadezinha pertinho de Paris, vivia lá, enclausurada, fazendo só o menor caminho, né? É o caminho mais simples que tem de fazer a caridade. Gente, né? E é conhecida. Imagina a crise no Tonieto agora, quando pegar nos vídeos dela daqui a uns 200 anos, né? Nossa, mas aí não vale, porque ela vai estar lá. Vocês conseguem imaginar isso, como essa questão da sabedoria? Não precisa realmente de divulgação, sabe? E faz, e vai fazer, e vai continuar fazendo, e essas coisas vão sendo fomentadas, porque a sabedoria em si é a divindade, né? O próprio nosso Senhor, que é a própria sabedoria encarnada. Então, voltando lá a Platão,
tanto ele, a síntese maior que ele falava que era que o sábio é aquele que conhece, sabe definir precisamente a essência das coisas, né? E a essência mesmo, não é aquela coisa, hoje a gente vai pensar nos detalhes do detalhe, a gente se especializa mais e mais ainda. O cara é fisioterapeuta do dedinho, mindinho, do nervo, não sei das quantas, não é isso? Tem fisioterapeuta aqui? Então, cada vez mais é um detalhezinho. Mas espera aí, o meu dedo polegar. Não, o polegar eu não entendo. Eu entendo o dedinho, mindinho do pé. Né? O polegar eu não entendo, eu não vou mexer. Né? Então, a gente está cada vez mais caminhando para uma dimensão tão... E é impossível realmente saber os detalhes de todas as coisas. Onisciência, né? Então, isso cabe a Deus, a gente nunca vai chegar. Mas a essência das coisas, sim. Saber definir a essência das coisas, sim. Aí surge dentro dos alunos de Platão um outro desses baluartes assim, da filosofia, que foi Aristóteles, né? E depois de um tempo, ele sai da Academia de Platão, funda uma outra, e ele chega a uma conclusão que o sábio não é aquele apenas que conhece todas as coisas, ou sabe definir com precisão a essência das coisas. Porque não só existe as coisas por si, as coisas estão relacionadas, existe uma relação. E ele percebeu que essa relação, ela também era algo que precisava ser definida. Como que as coisas se relacionam? Então, o sábio é aquele que consegue definir com precisão a essência de todas as coisas e sabe definir a relação entre essas coisas, como elas se relacionam. E essa relação, no momento que ele vai também caminhando, ele percebe o seguinte: essa relação ela está submetida a princípios. Ela está regida por princípios. Essas coisas se relacionam não porque se relacionam ao esmo, mas porque existe um princípio criador, um princípio por trás de todas as coisas. Então, a definição a síntese mais completa que Aristóteles chega aqui: o sábio é aquele que define com precisão a essência das coisas, sabe definir a relação entre elas e conhece os princípios que regem essas relações. Pronto, aí você conseguiu fechar toda a definição de qualquer parte do universo. E eu falo não só das coisas espirituais, mas das coisas abstratas também. E esse é o caminho, então, da construção, vamos falar assim, da razão, da pura razão humana, dentro dessa limitação do ser humano de chegar até um determinado momento. Eu me lembro de uma definição de Platão que eu gosto muito, que ele fala sobre o que é a filosofia. Ele diz que a filosofia é uma viagem. Bonito isso, é uma viagem aos limites da razão humana. Chegar aos limites, é uma viagem até esse limite. Isso é filosofia. A filosofia, ela preenche esse universo da razão humana, mas está aí na razão humana. E aí a gente chega, né, a perceber, então, que até um determinado ponto a gente caminha. E como a gente transcende a isso? E aí a gente precisa da terceira parte, que é o Espírito, que é a graça de Deus. E aí, eu vou citar para vocês a Suma contra os Gentios, que eu gosto muito, e assim eu fecho para introduzir na próxima aula, Deus sabe quando, Nossa Senhora também, sobre o aspecto da sabedoria dentro agora da parte mais espiritual. Mas eu queria ler para vocês que Santo Tomás, ele diz que a sabedoria é uma das ações humanas mais sublimes que existem, mais úteis também, e mais perfeita. Então a atividade da sabedoria é a coisa mais alegre, engrandecedora, sublime, perfeita e útil que o ser humano pode fazer. Não é jogar futebol, não é fazer aventuras, não é a atividade que traz mais utilidade, perfeição, que é mais sublime, mais alegria,
é a atividade da sabedoria. E só para a gente citar como ele fala, eu vou ler aqui para vocês. Isso é na Suma contra os Gentios, onde São Tomás ele se dá conta de que a sabedoria, há um exercício, um ofício do sábio. Ele fala do ofício do sábio. Tem um engenheiro, tem lá um jornalista, tem lá um advogado, tem o sábio como ofício. Vai estudar o quê? Eu vou estudar sabedoria. Isso já se perdeu, né? Mas é engraçado como ele fala disso. E ele fala humildemente que assume esse ofício. Ele diz lá, entre os estudos humanos, o da sabedoria é o mais perfeito, o mais sublime, o mais útil e o mais alegre. Por que ele é o mais perfeito? Porque enquanto o homem entrega-se ao estudo da sabedoria, já vai participando, de algum modo, da verdadeira beatitude. Então ele é o mais perfeito. Por isso diz o sábio, feliz o homem que permanece na sabedoria. Está lá em Eclesiastes 14, 22. É o mais perfeito. O mais sublime. Por que é o mais sublime? Porque por ele o homem aproxima-se o mais possível da semelhança de Deus, o qual fez todas as coisas sabiamente. E porque a semelhança é a causa do amor. Essa semelhança é a causa do amor. O estudo da sabedoria nos une de modo precípuo a Deus, pela amizade. Vocês lembram que está batendo lá com a Populorum Progressio? Amor, amizade. Por esta razão se diz no livro da sabedoria, a sabedoria é um tesouro infinito para os homens que, ao usarem dele, fazem-se participantes da amizade de Deus. A amizade de Deus. E depois a contemplação, lá na Populorum fala, né? Então, veja como essas coisas estão muito ligadas. O mais perfeito, o mais sublime e o mais útil. Por que é o mais útil? Porque pela própria sabedoria chega-se ao reino da imortalidade. Conforme se lê no mesmo livro, o desejo da sabedoria conduz ao reino eterno. Sabedoria 6:21. Então, quer ir para o céu, e deve ser muito bom ir para o céu, né? E o que é o céu comparado com a nossa vida aqui? Não é nada, um piscar de olhos, sei lá, um lapso de tempo, comparado com toda a eternidade que a gente tem pela frente. Por que é que a gente se preocupa em investir coisas aqui nesse mundo, né? O nosso investimento tem que estar na eternidade, senhores. E como a gente investe nisso? A sabedoria. É o mais útil, porque chega a ser o reino da imortalidade. E o mais alegre, finalmente, porque também está escrito no livro, a sua companhia não é amarga, nem enfadonha, e a sua convivência é mais alegre e cheia de gáudio, né? Cheia de satisfação. Então, para que vocês fiquem motivados, e eu acho que eu já estou aqui 9 horas, né? Bem no tempo, estimulados, então, a percorrerem esse caminho da sabedoria. E esse caminho da sabedoria, existe atalhos fantásticos aí, né? É bom a gente crescer, porque Deus vai querer que a gente multiplique os nossos dons, os nossos talentos. E aí, a notícia que eu dou para vocês, né? Esse momento que a gente está aqui, esse momento de despertar para a sabedoria, já é um talento que vai ser cobrado de vocês, e não por mim. Estou brincando assim, mas é isso mesmo, a gente está conhecendo uma verdade, mas está conhecendo uma verdade que é uma alegria, que é uma utilidade, que é uma perfeição, que é sublime, que é o crescimento dentro da sabedoria. E a sabedoria, ela nunca é demais, né? Tem pessoas que falam, né, que tudo demais faz mal. Não, sabedoria não faz mal. Sabedoria nunca é demais. E esse caminho eu exorto a todos vocês que possam ter essa consciência e esse desejo que arda no coração de cada um, esse desejo pela busca da sabedoria. Não para que a gente tenha tenha como ouvir qualquer ciência, qualquer escritura, não para não aprender dos demais e não para, quando chegar lá, querer ser mais do que os outros, mas pelo contrário,
para servir. A sabedoria é aquela que serve, né? Por isso ela é útil. E não há coisa mais perene, mais bonita, mais grandiosa de você começar a percorrer esse caminho, ser convidado a percorrer esse caminho. Então, com isso a gente termina. A próxima encontro tem que combinar direitinho, porque eu tenho uma rotina aí bem complicada de horários, mas eu vou vir trocando figurinha aqui com a Cris e com o Álvaro aí para ver o que é. O Álvaro voltou para o Rio, né? Voltou para o Rio. Eu vi uma mensagem dele. Exatamente. Mas enfim, então eu vejo com você com mais detalhes, assim, com muito carinho. A gente foi até Aristóteles, né? E aí a gente vai depois pegar Santo Agostinho, São Paulo, Santo Agostinho, São Tomás, e ver dentro desse processo, esses foram os grandes sintetizadores desse caminho da sabedoria dentro da igreja. Tem vários, né? São João Clímaco, tem os nossos padres do deserto, tem tanta gente, né? Mas a gente vai pegar os que foram os grandes realmente que sintetizaram essas formatações, para que a gente também vá descobrindo espiritualmente esse caminho. E pedindo sempre a graça à Nossa Senhora, essa que é a mãe da sabedoria, né? A mãe da sabedoria é o caminho, o atalho mais rápido, né, para chegar a Nosso Senhor. Tem uma frase que, se eu não me engano, está no livro de São João Maria Grion de Montfort, que é no prefácio, é de São João Paulo II. Agora eu não sei se ele falou isso no livro, se ele falou isso em alguma coisa, mas eu acho que é nesse livro, que era o livro de cabeceira dele, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e ele diz lá que ele sempre ouviu falar que Nossa Senhora conduz a Cristo, né? Se apega a Nossa Senhora que você vai para Jesus e não vai faltar vinho, né? Mas ele falou que depois de ler o livro, ele percebeu que quem vai a Cristo sempre chega a Maria. Então os dois estão tão ligados, né? E aí, Cris, me lembrei de uma outra coisa rapidinho da nossa querida cidade, né? No Rio de Janeiro, em Niterói, que que quando eu estava uma vez passando por uma rua lá de Niterói, e lá, não sei se vocês sabem, tem uma igreja salesiana, Dom Bosco, que foi colocada uma imagem enorme de Nossa Senhora Auxiliadora. Ela é antes do Cristo Redentor. E é uma imagem linda. E eu me lembro que quando eu comprei meu apartamento em Niterói, fui morar em Niterói quando eu estava fazendo mestrado, uma das coisas que a Adriana, quando eu olhei para o prédio, não estava prestando atenção, ela falou assim, é esse aqui. Aí eu falei, tá bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Tá bom. Aí eu perguntei, por que você definiu assim? Olha aqui a janela. Quando a gente abriu a janela, a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora bem assim na janela, então não tinha como fugir, né? Eu olhava para cá, Nossa Senhora estava ali de todos os quartos, né, protegendo. Mas aí eu estava andando ali, o professor Donato me liga, e aí ele, Eduardo, você está onde? Eu fiquei assim, eu estou em Niterói. Aí ele, em que rua? Aí eu falei, nossa, esse Donato, ele medita mapa, né? Deve ser alguma coisa assim. Aí ele falou, não, eu estou na rua tal. Ele falou, deve ter aí, você conhece a história de Nossa Senhora Auxiliadora? Eu falei, olha, Donato, eu conheço, assim, Dom Bosco e tal, Nossa Senhora Auxiliadora. Não, dessa imagem. Eu falei, não, aqui foi um padre que trouxe. Pois é, mas você sabia de uma coisa? Que o Cristo Redentor, quando foi construído, eles colocaram Cristo, o olhar do Cristo, exatamente no mesmo alinhamento do olhar de Nossa Senhora Auxiliadora. Eu não sabia, né? Então, Cristo sempre olhando Maria, Maria sempre olhando para Cristo. Então, pegando o que São João Paulo II falava, né? Então, eu sempre soube que Nossa Senhora me levava a Cristo. Mas depois de ler o livro, eu percebi que Cristo me leva também a Nossa Senhora, que é a mãe da sabedoria. Que ela, que com sua graça, possa colocar no nosso coração a decisão, né, de seguir em frente, porque o vinho da sabedoria nunca falta quando ela está por perto, né? Então vamos também agradecer a Deus esse momento, que Nossa Senhora possa nos proteger o nosso país, proteger as nossas famílias
e pedindo que, aqui em especial, que Nossa Senhora Auxiliadora ilumine todo esse projeto do CDB, para que ele realmente frutifique os dons, os objetivos, a essência do que realmente a destinação dele é para o nosso país e para a nossa igreja. Né? Queria convidar vocês, então, pode ficar sentados mesmo a rezar a oração do Ângelus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor Deus, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, para que nós, te conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelo merecimento de sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Te pedimos pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cristo Senhor, te agradeço por esse momento, que o Senhor nos proteja e nos guarde, infunda no nosso coração o desejo e a sede da sabedoria. Te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Grazie mille, amigas. Obrigado. Edu, em nome de São Novamente, não só pela sua presença, mas pela brilhante aula. Na verdade, não sei se vocês sabem,